quero te falar de um exercício para você fazer, para que você comece a acreditar que todos os seus desejos estão vindo. Eu sei que isso às vezes é um processo difícil para a maioria das pessoas, acreditar que os desejos estão vindo. Principalmente, né, porque tudo que a gente quer vem do invisível, né? O título desse vídeo, do nada vem tudo, é porque tudo que a gente quer vem do nada. Só que assim, a gente foi sempre criada a acreditar que as coisas tinham uma forma física. E nessa criação, em algum momento fica desafiador a gente acreditar que as coisas estão vindo sem que a gente veja qualquer vestígio delas, né? Eu assisti recentemente a um vídeo dos Abrahams que fala o seguinte, da realidade, que a gente precisa fazer as pazes com a realidade onde a gente tá. Esse vídeo é lá do canal da Jolly Permission, né? Que é Alegre Permissão, o nome do canal. E lá tem traduções que a Adri Bontempo faz dos conteúdos de Abraham. Eu gosto muito desse canal e assisto bastante vídeos de lá. E aí eu assisti um vídeo que se chama A Realidade Não Significa Nada. E fala pra gente fazer as pazes onde a gente tá. Por que que a gente tem que fazer as pazes no lugar que a gente tá? Porque o que acontece? A vida vai sempre se desenrolar. Novos desejos sempre vão vir. É natural da vida. Lembra de um vídeo que eu fiz aqui no canal? É uma playlist que tem dos 5 passos da lei da atração. O 5º passo fala de abraçar o contraste. Abraçar o contraste é compreender que a nossa imagem do quebra-cabeça sempre vão ter peças chegando, não faltando, né? Mas sempre vão ter peças a se completar. Porque o que acontece? Agora, nesse momento do tempo, você tem uma realidade manifestada, ou seja, foram desejos que você realizou e que já se tornaram realidade. A realidade que você vive hoje, antes ela estava no vórtice e agora ela se manifestou. E agora, nessa plataforma de salto que você está agora, como assim plataforma de salto, né? Imagina um topo da montanha, uma montanha. Pensa numa montanha. Você chegou num lugar da montanha. Caminhou, chegou a um lugar da montanha, que é onde você está agora. Você manifestou essa realidade. Esse ponto da montanha que você está agora, essa plataforma que você está, fez com que você desejasse um novo lugar lá em cima da montanha, um passo mais à frente. E aí você quer ir para esse novo lugar. E agora são esses novos desejos, ou seja, essa plataforma de salto, ou seja, esse lugar fez com que você desejasse novas coisas. E aí você vai e alcança as novas coisas. E aquela nova plataforma vai fazer com que você queira mais. É assim que é o contraste da vida, que é a lei do ritmo acontecendo. Vai ter uma aula lá no nosso grupo do Telegram, tem um arquivo onde eu mostro isso com mais clareza, o material. Quem quiser pegar, o link está na descrição aqui do vídeo. Então, o que acontece? O contraste na nossa vida, que é a lei do ritmo, explicada no livro Kybalion, né? Os Abrahams vão falar como o contraste. Lá no Kybalion está a lei do ritmo. O que é? Você alcança um desejo e esse desejo te faz com que você queira, na verdade com que você queira novos desejos, com que você deseje mais. Isso é a vida acontecendo naturalmente. Então você vai sempre buscar um ponto mais acima da montanha e isso é natural. Só que é assim, por que eles explicam para você amar a sua realidade, para você fazer as pazes com o lugar que você está? Porque a lei do ritmo acontece o tempo inteiro. É o pêndulo, é a lei do pêndulo, ela vai sempre te trazer um novo contraste, vai sempre que você querer algo novo. Então é como se fosse um frame de um filme? Imagina que a sua vida seja um frame de um filme. Pensa num personagemzinho caminhando assim. E aí uma imagem, né, que precisa se completar, como se fosse tudo preto e branco. E aí vai se colorindo e vai se completando. Só que à medida que essa imagem vai se completando, o personagem entra no novo frame, que ainda tem outras partes de preto e branco. E vai ser assim para sempre. Como eles falam, é o eterno, né? O contraste é o que coloca o eterno na eternidade. É o que faz a gente se manter nessa realidade espaço-tempo que você chama agora pelo seu nome, que é a experiência Aline para mim, pode ser a experiência Maria, José, João para você. Essa experiência que você reconhece como seu nome é uma parte de todo que você é e das outras experiências que vão vir. Mas o que faz você vir nessa experiência que a gente chama vida é exatamente esse contraste, que faz você desejar mais e mais e mais, e querer mais e mais e mais. E é natural. Mas se a gente não faz as pazes com o lugar que a gente está, ou seja, eu tenho agora
uma listinha de coisas que eu ainda quero realizar. Se você acredita que você precisa ser feliz para você realizar essas coisas, está fadado ao fracasso. Por quê? Você vai ficar num estado que eu falo de sala de espera, sabe? Eu tô resolvendo essas coisas aqui, por enquanto. E não tem como você resolver essas coisas por enquanto, porque quando você resolver essas, novos desejos vão vir. Você precisa começar a fazer as pazes com o lugar onde você está. O que eu tenho aqui agora que faz eu me sentir bem? Como eu posso focar no que está bom agora? Porque esse é o lugar também que te permite receber, que te coloca no modo receptivo, no estado de permissão e não de resistência. Agora, quando você precisa que as coisas se resolvam, você vira o resolvedor, você vira, que eu falo, marido de aluguel, tá consertando uma coisinha ali, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, e aí você fica na sala de espera, sabe? A sensação de sala de espera. Eu não posso fazer nada ainda, porque tem coisas que precisam vir. Você vai passar a vida inteira nesse lugar de não fazer nada, porque vai ser sempre novos desejos. Eu preciso, você tem uma listinha do sucesso. Essa listinha de sucesso vai se atualizar o tempo inteiro. O tempo inteiro. É como se você tivesse uma lista de supermercado para fazer. Tem algumas coisas na sua despensa faltando. O que já tem na sua despensa? Porque se você focar no que está faltando, daqui a pouco outras coisas vão acabar na sua despensa e essa lista vai estar de novo. Aí eu comprei algumas coisas, mas outras coisas vão acabar. Entende? Você vai desejar outras coisas e outras coisas e outras coisas. Então, se você ficar nesse estado que eu falo que é de suspensão, aguardando que as coisas se completem, e tô esperando, tô aqui, não vou sair enquanto que o montador não chega, é mais ou menos assim, sabe? Tô aqui. Se você ficar nesse estado, fazer da sua vida esse estado de espera, você vai viver a vida inteira assim. Você não vai viver, porque a vida é para ser vivida, né? Então, qual é o negócio? Compreender que, assim, abraçar o passo 5 é compreender que sempre vai ter esse lugar de novos desejos. Novo desejo veio e tá tudo bem. Agora eu tenho esse que eu já realizei, tem outros que estão em estado de manifestação. Não é que tem coisas faltando, mas tem coisas se completando o tempo inteiro. E eu preciso me colocar nesse lugar de paz, de compreender que essas coisas estão se completando. E aí esse exercício que eu vou te ensinar aqui te ajuda a perceber isso, te colocar nesse lugar de um pouquinho de paz. E como que eu faço as pazes, então, ali onde eu estou? Confiando no processo criativo. E como que eu confio no processo criativo? Como que a Aline faz, tá? Como que eu faço? Eu simplesmente, para me ajudar a perceber, a ter fé que todas as coisas que eu ainda quero vão vir e que outras coisas também, sabe? Sempre vai vir coisas a mais, mas assim, o que eu quero vai vir e me colocar nesse lugar de mais tranquilidade. A gente, né, entende às vezes a legislação teoricamente, mas como os Abrahams falam, a palavra não ensina. Então, o que eu posso fazer é tentar trazer essa experiência para a minha vida de uma forma prática, sinestésico, né? Existem vários níveis de aprendizado. Tem pessoas que são mais auditivas, que aprendem mais ouvindo. Tem pessoas que aprendem mais visualizando algo, vendo, assistindo uma aula. Tem pessoas que aprendem mais colocando a mão na massa, que seria o sinestésico, né? Então, assim, às vezes, para que a gente consiga consolidar um conhecimento de uma forma profunda, é importante que a gente faça isso, que a gente coloque essa experiência na nossa vida de várias formas. Então, uma forma da gente consolidar esse conhecimento é com esse exercício que eu vou falar para você. Tá? Porque, assim, tudo que a gente quer vem do nada. Só que a gente pode compreender isso da forma que eu estou explicando aqui para você e você vai ouvir isso aqui e você pode começar a fazer esse exercício para que você comece a ver isso se manifestando de verdade, para você começar a aumentar a sua fé. Porque a fé nada mais é do que uma crença. Então, como eu posso fortalecer mais a minha crença? Praticando. E como que eu posso praticar? Às vezes fazendo algum exercício realmente, como se a gente fosse cientistas, né? Experimentando a vida. Então, assim, o exercício é muito simples, é exercício do primário. Toda criança, pelo menos eu passei por isso e a maioria, meu sobrinho, minha irmãzinha, todo mundo fez isso na escola. A filhinha do meu primo, que tipo, sei lá, agora ela tem 10 anos, então a diferença de idade é enorme para mim, também fez essa experiência. Todo mundo fez, eu acho que todas as escolas devem fazer isso. E você vai fazer hoje só com uma outra visão, tá? O que acontece, né? A gente precisa acreditar que tudo que a gente quer vem do nada. Só que às vezes o desafio eu não tô vendo nenhuma evidência do que eu quero. Então, o primeiro exercício é você fazer uma lista de coisas que um dia você não teve e que agora você tem. E aí teve momentos nesse desejo que você não tinha, que você não viu evidência nenhuma de que você ia conseguir. E um momento você foi lá e conseguiu, sabe? Em algum momento
chave virou e você conseguiu, mas teve momentos que parecia impossível. Então você vai listar todas as coisas que você viveu até hoje que pareciam em algum momento impossível, independente da área que seja da sua vida. Isso já vai te ajudar a perceber que as coisas vêm do nada. E agora, o segundo exercício, ele é prático mesmo. O que você vai fazer, né? Se você... eu fui criada, né, no interior da Bahia, então lá a gente plantava os próprios alimentos que a gente comia, a gente plantava. Então, assim, a gente plantava milho, mandioca, feijão, sabe? Então, o que acontece? Até as frutas no quintal, né, tinha pé de fruta, laranja, goiaba, abacate, manga, enfim. Então, tudo a gente plantava. E aí, essa questão de plantar faz com que a gente perceba que tudo tem um tempo de florescimento, né? O tempo de frutificar. E esse tempo de frutificar faz a gente compreender também que tudo vem do nada, aparentemente, sabe? E aí, faz a gente confiar mais no processo da vida. É claro, gente, eu tô falando isso, mas assim... Eu moro aqui na cidade grande, né, entre aspas, já há 28 anos, então já tem muito tempo. Então, assim, eu tô te falando da lembrança que eu tenho do passado e a gente perceber e utilizar esse conhecimento. Mas para mim também foi um processo de reacreditar nisso, sabe? De mesmo eu tendo tido essa vivência, foi um processo de, claro, eu peguei o exemplo, mas de um processo de perceber e reacreditar. Então, não importa que você não nasceu na fazenda, na roça, que você não vai conseguir perceber da mesma forma, tá? Então, qual que é o negócio, né? Quando a gente tem uma planta, por exemplo, quando eu planto milho, eu coloco uma sementinha lá na terra, o grãozinho de milho, e vai demorar 3 meses para que ele nasça. Só que enquanto o milho ainda não nasceu, eu não vou lá e pisoteio a terra, eu não vou lá e sapateio, eu não vou lá e brigo com a semente. Eu não faço nada disso. Por quê? Eu confio no processo da terra. Eu sei que o milho está lá, eu coloquei o grãozinho de milho na terra e que no tempo certo ele vai frutificar. Ele vai florescer, ele vai frutificar, não tem nenhum problema nisso. E eu confio no processo. O milho demora 3 meses, então assim, eu não vou lá todo dia e vou olhar, que é o efeito Zenão, né, que a gente fala. Eu não vou lá amaldiçoar o pé do milho, caramba, não tá vindo ainda. Eu não vou lá reclamar com a terra, eu não vou desplantar o milho, não tá dando certo esse grão. Eu acho que eu vou fazer de novo. Eu não faço nada disso. Eu sei que eu coloquei o milho na terra e ele vai nascer. Os nossos desejos são a mesma coisa. Toda vez que você pede, você é atendido. Você pede o passo 1, você pede pelo contraste ou por apreciação. Já falei aqui 1000 vezes sobre isso, então não vou ficar repetindo. Tem vários outros vídeos que eu já falei aqui, inclusive do 5 passos da lei da atração. O passo 2, a fonte responde. A fonte respondeu, eu permito, eu me abro para permitir. Eu pratico a permissão para que eu permita que as coisas que eu quero venham para a minha realidade. E aí o que acontece? É a mesma coisa da sementinha de milho. Eu pego a semente, eu coloco na terra e agora eu permito, eu me sinto bem, porque essa semente tem que brotar. Não é um acaso. Pode ser que brote, pode ser que não brote. Não. Só que assim, pelo fato da gente não ver evidência física que está se manifestando, a gente pira, né? Mas com um pãozinho de milho você não pira, você sabe que vai nascer. Então, qual que é o negócio? O exercício é você pegar um grãozinho de feijão, você vai pegar um copinho daqueles descartáveis de café, ou pode ser de plástico maiorzinho, você vai ensopar um algodãozinho e você vai colocar lá o grãozinho de milho dentro do algodãozinho, tá? E vai molhar. E você vai perceber que vai ter um momento que parece que não está acontecendo nada naquele grão, naquele algodão. Se você tiver espaço na terra, você pode fazer isso também, tá? Você vai ver que não está acontecendo nada naquele grão. Vai ter alguns dias que não vai aparecer nada. E da noite pro dia vai brotar lá um grãozinho de feijão para fora, todo tortinho, né? Ele sai para fora, sai um caulezinho assim, o grãozinho se parte e dali começa a nascer o pezinho de feijão. Mas vai ter alguns dias que você vai olhar e não vai ter nada acontecendo. Só que pelo fato de não ter nada aparentemente acontecendo, não significa que o pezinho de feijão não está nascendo. Então, fazer esse exercício prático vai te ajudar a perceber que, assim, da mesma forma os seus desejos, pode ser que não tenha nada aparecendo na superfície, né? Nada, a figueira não está florescendo, mas assim, não é o fato da figueira não estar florescendo que ela não vai dar fruto, tá? É essa que é a lógica. Não é porque não tem aparência nenhuma ali de que está frutificando que a figueira não floresça. Tem até uma música, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei, porque não importa que a figueira não esteja florescendo. A gente não precisa de uma manifestação física para confiar que o nosso desejo venha. Então, fazer esse exercício de não precisar ver para crer que vai vir, é você começar a acreditar que do nada vem tudo. E aí você começa a conseguir, né, fazer as pazes com o lugar que você está. Eu estou aqui, tem desejos que já se realizaram e tem outros que estão vindo. Eu não consigo ver ainda vestígio nenhum deles, mas da mesma forma que no passado, o primeiro exercício era isso.
Tinha coisas que se manifestaram que hoje eu tenho, mas que teve momentos que eu achei que não viria, que eu não vi como poderia vir e que agora eu tenho. Esses também estão vindo, porque da mesma forma que o feijãozinho, alguns dias eu plantei, não tinha nada surgindo dali, e agora eu tô olhando uma sementinha brotando, da mesma forma meu desejo vem. Às vezes a gente precisa usar das estratégias que a gente tem, das ferramentas que a gente tem, para fortalecer a nossa fé. Que do invisível vem tudo. Tudo veio do invisível. Essa terra, que é esse planeta maravilhoso que você mora, ele veio do invisível, porque a consciência, tudo que existe nesse universo, o que é esse invisível? O que é esse nada? É a consciência. E a consciência dá origem a tudo. A consciência que dá origem a tudo. Então, a gente precisa confiar nisso. Se a gente tenta confiar nas coisas físicas só, para saber que está vindo alguma coisa, a gente vai sempre se limitar. Ah, mas eu não tenho como realizar isso porque na minha conta tá X. Eu não tenho como fazer isso porque essa situação não se resolveu. E se você precisar ver evidência física, você vai estar sempre no lugar de tentar consertar as coisas. E aí o processo de confiar é justamente esse. Às vezes a gente tem que recorrer a exercícios, né, de criança. Mas assim, na escola o objetivo da plantinha, da sementinha, eu não sei qual é, porque eu já tenho um pouquinho de tempo que eu saí do pré. Mas assim... Só um pouco. Mas assim, pra gente hoje esse exercício vai ser isso. Você vai plantar essa sementinha e você vai perceber que por alguns dias não vai ter nenhum sinal físico de que aquela plantinha vai nascer. Mas você vai perceber que depois de uns dias ela vai frutificar, porque o desejo já foi lançado na terra. Da mesma forma é o seu desejo. Então confia que tá vindo. Eu não vejo nenhuma evidência física, mas tá vindo. Porque do nada sai tudo. Tudo veio do nada. Você veio do nada. Então, assim, só que a gente esquece. Então, assim, confia nisso. E esse exercício vai te ajudar a confiar, tá bom? Tá aparecendo aqui na tela agora que aquela música que eu falei, ela se refere a uma passagem bíblica, né? Tá em Abacuque, que eu falei pra vocês agora nesse vídeo. Eu acabei de contar que tem aquela música que fala que ainda que a figueira não floresça. É uma passagem da Bíblia, de Abacuque, e diz assim: ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Continua, mas assim, qual a parte que eu quero fechar aqui? O Senhor que está falando é a consciência, tá? A tradução de Senhor na Bíblia é consciência. Quando o Neville, né, geralmente ele explica no livro Despertar da Consciência, ele explica bastante. Ele traduz a linguagem da Bíblia para que forma metafísica, para que a gente consiga entender. E o Senhor é a consciência. Então, na consciência, eu me alegro no Senhor, na consciência que tudo vem. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. E Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Então, assim... A consciência, confia nesse nada, que é a consciência, que é dessa consciência que tudo vem, tá? Só queria fechar o vídeo com isso, para que você perceba que tá em todos os lugares a mesma mensagem, só que às vezes a gente não consegue perceber, às vezes a gente não tá pronto para ler e compreender da forma que foi dito. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.